Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Radar Previdenciário, podcast de Direito Previdenciário do Rodrigues e Siqueira Advogados. Meu nome é Vinícius Siqueira, sou advogado e especialista em Direito Previdenciário. Estou aqui com meu sócio e amigo também, Felipe Rodrigues, advogado especializado também em Direito Previdenciário aqui do escritório. Hoje nós vamos tratar aí de alguns temas importantes de Direito Previdenciário, né, Felipe? Isso mesmo, Vinícius. Nós vamos falar hoje sobre alguns temas, né, algumas mudanças que ocorreram na lei previdenciária no ano de 2025 e que estão gerando muitas dúvidas entre os segurados e beneficiários do INSS. Entendi, Felipe. E você pode adiantar algum desses temas já para a gente reter nossos telespectadores desde o começo? Claro, são temas muito importantes aí, de muita relevância, mas vamos adiantar quais são os que a gente vai conversar hoje com eles? Sim, hoje nós vamos falar sobre o 13º, né, dos beneficiários do INSS, né, sobre o pente fino, que gera muita dúvida e muito receio, né, entre os beneficiários do INSS, né, receio de perder o seu benefício por algum desconhecimento, né, e nós vamos falar também sobre a idade mínima para aposentadoria, né, o sistema de pontuação que também gera muita dúvida em quem está buscando se aposentar e que a cada ano está dificultando essa possibilidade de chegar à tão sonhada aposentadoria, né? Com certeza. Então, se você é segurado do INSS, fique conosco. Você já viu que são temas bem polêmicos, que estão bem na mídia, né? Que todo mundo quer saber. Então, nós vamos trazer para vocês em primeira mão, primeiro podcast a falar sobre isso no Brasil, esse ano. Então, vamos lá. Começar com um dos temas mais polêmicos aqui que a gente tem, que todo mundo quer saber, que é sobre o 13º salário, né, do INSS, de quem recebe os benefícios. Como que tá a regra do 13º esse ano, Felipe? Então, Vinícius, o 13º salário do beneficiário do INSS, né, também chamado de abono anual, para o ano de 2025, ele vai passar a ser pago em duas parcelas, tá? Uma em abril e a outra em maio, tá? Então, para quem está esperando aquele benefício no fim do ano, esse ano vai receber em abril e maio, tá? Então, basicamente, já foi pago o abono do salário do INSS, correto? Isso, já foi pago agora no ano de 2025, né? Então a pessoa precisa se programar, né? O beneficiário do INSS precisa se programar melhor nos seus pagamentos, já prevendo que lá no final do ano, novembro e dezembro, não vai mais receber esse valor, porque já recebeu em abril e maio, tá? Então, só para confirmar, a pessoa que estava esperando para receber o 13º em novembro e dezembro, como recebia alguns anos atrás, esse ano, esse dinheiro já veio, correto? Isso, correto. Essa pessoa vai precisar se preparar. A gente sabe que no fim do ano, muitas dívidas aparecem, né, Vinícius? Principalmente pensando ali em dezembro, final de dezembro, começo de janeiro, né? Tem que pagar IPVA, né? IPTU, outras despesas que acontecem aí nesse fim de ano. Tem as festas de fim de ano também, né? Então, o beneficiário do INSS tem que ficar atento, porque não vai ter esse valor a mais aí no final do ano, porque a pessoa já recebeu. Então, a dica que a gente dá é realmente fazer um planejamento financeiro para que não passe aperto aí no final do ano, né? Entendi, maravilha. Então, explicado como ficou essa questão para os beneficiários, né? E quem tem um benefício temporário como auxílio-doença, como que fica a questão do 13º nesse caso? Você pode explicar para nós? O auxílio-doença, Vinícius, muitas pessoas não recebem o ano inteiro, né? Como ele depende do tempo de afastamento da pessoa, de incapacidade do trabalho, é muito comum que o tempo de afastamento seja de 2, 3 meses, 8 meses, enfim. Isso conforme ali o afastamento deliberado pelo médico e avaliado também pelo perito do INSS, né? Então vamos supor que a pessoa ela se afaste em janeiro, né, e volte a trabalhar apenas em agosto. Então essa pessoa recebeu ali 8 meses do benefício do auxílio-doença. O 13º vai ser proporcional a esses 8 meses, tá? Não vai ser o valor cheio do benefício do INSS, vai ser apenas o proporcional. A pessoa vai receber apenas esses 8 meses aí do 13º, tá? Ou seja, quem recebe esse benefício temporário vai receber proporcional. A pessoa que recebe um benefício de 6 meses vai receber metade do benefício dela ali, como se fosse o pagamento do 13º, correto? Isso, é porque o proporcional ele também engloba o 13º, né? Então vai ser um pouquinho
menos aí da metade, né? Sim, entendi. São mudanças aí, né, Felipe, que trazem. Tem que ter atenção, né, quem tem esses benefícios por incapacidade temporária, Sim. porque ela precisa se planejar financeiramente, porque ela sabe que ela vai receber proporcional ali o que ela recebeu, correto? Precisa verificar, principalmente com. Se a pessoa trabalha CLT, por exemplo, precisa verificar direitinho ali com o RH da sua empresa e tudo mais, porque ela vai acabar recebendo uma parte do 13º pela empresa, né? E outra parte pelo INSS. Então, precisa verificar ali direitinho o cálculo para ver se a pessoa não está tendo algum prejuízo financeiro. Porque sempre essa questão de afastamento gera ali questões, umas certas confusões aí, principalmente com as empresas e tudo mais. Então precisa calcular direitinho com base no período proporcional que ela ficou afastada ali pelo INSS. Entendi, Felipe. Agora, superada essa questão do 13º, né? Uhum. Existem algumas novidades em relação a perícias médicas e incapacidades aí que a gente também está enfrentando no ano de 2025. Você pode trazer para nós como que está essa questão atualizada em relação às perícias? O que está acontecendo agora nesse ano? Uma mudança que a gente teve nas perícias agora para 2025, né, Vinícius, são para aquelas pessoas que têm incapacidades permanentes e irreversíveis, né? Essas pessoas que o INSS chamava, né, periodicamente para fazer reavaliações, agora, a partir de agora, isso vai ser menos comum, tá? O INSS ele chamava a pessoa em tempos para reavaliar, né, e tudo mais, mas agora isso aí vai ser menos comum, não vai mais chamar para aquelas doenças assim mais graves, incuráveis, né, que não precisa estar passando por uma reavaliação, né? A gente sabe que aquela pessoa não vai ter mais uma recuperação, né? Vamos supor uma pessoa que perdeu a visão, né? E a gente sabe que não vai ter mais como recuperar, né? Antigamente o INSS chamava para reavaliações que acabam sendo desnecessárias, né? Isso aí acaba onerando o poder público, né? Para reavaliações que não são mais necessárias porque aquela pessoa infelizmente não vai mais recuperar a visão dela, né? Então, só para esclarecer, uma pessoa com uma doença irreversível, né, considerada irreversível ali pelo INSS, obviamente, né, porque tem muitas doenças que o médico considera irreversível, mas a autarquia não considera, mas o INSS, considerando aquela doença do beneficiário como irreversível, ela não tem, e obviamente não tem chance de melhorar, ela não vai ser chamada mais para uma revisão, correto? Isso mesmo, né? Muita gente, né, mesmo com doenças incuráveis e irreversíveis, elas tinham muito medo de perder o benefício, né? E muito por conta dessas chamadas para reavaliações constantes que acabavam gerando constrangimento também para a pessoa que era portadora dessa doença incurável, né? Então essa mudança é uma boa notícia. É uma boa notícia porque essa pessoa que tem a doença incurável e que perdeu a sua capacidade de trabalhar, ela não vai mais precisar ser chamada para essas reavaliações periódicas, tá? Entendi. E, por exemplo, uma pessoa que tem essa doença irreversível e ainda assim é chamada para fazer perícia ou tem um benefício cessado de maneira irregular, ilegal, o que ela pode fazer aí para reverter essa situação? A pessoa que ela é acometida dessa grave injustiça, né, de perder o seu benefício, sendo portadora de uma doença grave, incurável, né, como esse exemplo que eu comentei, né, da pessoa que infelizmente perde a sua visão, principal questão que essa pessoa precisa fazer é procurar um advogado especialista em direito previdenciário para ingressar na justiça, né, e passar por uma perícia judicial que vai atestar ali que essa pessoa realmente não tem possibilidade de recuperar dessa doença incurável, tá? E com essa determinação do INSS, do próprio INSS, falando que essas pessoas com doenças incuráveis, né, irreversíveis, que não precisariam mais passar por uma perícia, e mesmo assim ter um benefício cortado, ou é chamado para uma perícia, você acredita que essa pessoa também teria direito ali de receber um dano moral do INSS? Sim, como é uma questão muito óbvio, né? Como esse exemplo que eu passei, e tem outros exemplos também que a gente tem muito comuns aí de pessoas acometidas de doenças graves, eu entendo que sim, essa pessoa teria direito a um ressarcimento aí pelo constrangimento, né? De ter que passar de novo por, né, perder. Primeiro que para essa pessoa o benefício é muito importante, né? Claro. Questão de subsistência, ainda mais uma pessoa que está numa questão de fragilidade imensa, né? Vulnerabilidade ali. Vulnerabilidade, né? Essa pessoa precisa do seu benefício para o sustento próprio, é uma questão de alimentação mesmo.
Então, eu entendo que sim, já tem uma determinação para não chamar para uma reavaliação, e aí da pessoa ainda é chamada e ainda ter o seu benefício cortado, entendo que uma reparação é mais do que justa nesse caso. Com certeza. Nesses casos, acredito que seja o mínimo, né? Que o Uhum, INSS tem que fazer. sim, Pedir desculpas pra pessoa e dar uma indenização para ela. sim. Mudando um pouco de assunto, né? Saindo dessa questão de perícia e benefício por incapacidade, Uhum, em relação à idade mínima para aposentadoria, uhum. existe alguma mudança agora por ano de 2025 que foi implementada durante o ano para as futuras aposentadorias? Quem está pensando em se aposentar a partir de agora, Uhum. precisa se preparar mais um pouco? Vinícius, com a reforma da Previdência, né, tão famosa reforma da Previdência, muitas mudanças ocorreram para a aposentadoria por idade, né? Então, a cada ano vai ficando mais difícil, né? A gente está passando por uma regra de transição, né? Entre a regra antiga e a regra nova. Então, a cada ano vai dificultando mais, né? Não houve uma mudança brusca de um ano para o outro para que isso não trouxesse um impacto muito grande para quem já contribuía para o INSS eh, na regra antiga, né? Então, você mudar de uma hora para outra ia gerar uma injustiça muito grande. Então, Sim, a cada ano vai se dificultando essa possibilidade de aposentadoria por idade. Agora, para o ano de 2025, a idade mínima, né, passou para 64 anos para homens e 59 anos para mulheres, né? É claro que isso você tem que fazer ali com a questão da regra dos pontos, né? certo. Que a regra dos pontos é justamente a soma entre a idade da pessoa e o seu tempo de contribuição, Sim. né? Que agora, para o ano de 2025, para a aposentadoria das mulheres passa a ser de 92 pontos e para os homens de 102 pontos. Muita gente se confunde ainda em relação a essa questão de pontuação, né? Uhum, É, claro que você acabou de explicar que é, a idade dela mais o tempo de contribuição, as mulheres têm que alcançar uma certa determinada pontuação e os homens outra, né? uhum, As mulheres 92 e os homens 102 pontos, correto? isso. Então, cada ano que passa, vai ficando mais difícil alcançar essa pontuação e mais difícil se aposentar, correto? Isso fica mais difícil, porque a cada ano vai aumentando, a gente vai chegar agora até o limite, né? De 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres, né? Para aposentadoria por idade. Então vai ficando cada vez mais difícil a cada ano que passa com essa regra de transição para aposentadoria, né? Entendi. Então, uma alternativa que a gente tem para superar essa dificuldade, né? Não digo Uhum, burlar, porque uhum. não se pode fazer nada à margem da lei, né? Mas superar dentro da lei essa dificuldade seria um planejamento previdenciário? Sim, com o planejamento previdenciário, a pessoa ela tem conhecimento, né? De como ela vai se aposentar da forma correta, porque muita gente realmente, como você falou, não entende essa regra dos pontos, né? Que você tem que somar ali o seu tempo de contribuição com a sua idade, né? Então, a pessoa, como vai ficando mais difícil a cada ano, a pessoa pode perder uma oportunidade de se aposentar e já está se beneficiando eh, desse benefício do INSS, né? Então, o planejamento previdenciário pode tanto ajudar a pessoa a se aposentar mais cedo, como também verificar o valor do seu benefício, né? Ela pode ter um acréscimo financeiro com esse planejamento previdenciário. Até porque também, Felipe, tem atividades em que a pessoa se beneficia nessa regra de pontos, né, também. Ela se aposenta mais cedo, se aposenta com um valor maior também. Então, é, entender qual que é a atividade da pessoa, quantos anos ela trabalhou naquela atividade especial, Uhum. para que a gente consiga enquadrar ela melhor nessa atividade e nesse planejamento, correto? É importante a pessoa procurar o advogado justamente para verificar, né, como é que vai ser esses valores da aposentadoria, por essa regra do tempo de contribuição ou aposentadoria por idade, né? Porque às vezes, com o planejamento, a pessoa pode falar assim: ah, não, eu aguento esperar mais um pouquinho para aposentar e receber um valor maior. Ou, para mim, compensa mais aposentar mais cedo porque eu já vou receber o benefício. Então, esse planejamento é muito importante justamente para que a pessoa possa se programar, né? Ele é válido para aquelas pessoas que querem se planejar, a pessoa que gosta de se planejar e oferir o melhor benefício possível. Ou reunir uma documentação necessária para comprovar
aquele trabalho especial, no regime especial, correto? Principalmente para quem vai se aposentar aqui pelo tempo de contribuição, é, mu- e, p- é, que hoje é pela essa regra dos pontos, né? A pessoa tem que ficar muito atenta com relação à documentação, né? Muitas vezes a pessoa trabalhou em empregos que não tem registro, né? Ou que não foi feita a anotação correta na carteira de trabalho e que precisa fazer, né, um trabalho, principalmente nós aqui do Rodrigues Siqueira fazemos muito esse trabalho de fazer esse recálculo do tempo de contribuição da pessoa, né? Inserir no CNIS da pessoa, né? No seu histórico de contribuições, esse período que não está constando lá. Isso é um trabalho que a gente faz, reúne essa documentação junto com o cliente, né? Entra em contato com as empresas para fazer essa regularização do seu tempo de contribuição para ajudar na aposentadoria. Maravilha. Então, se você está precisando ou não sabe se vai poder se aposentar, quer saber se você pode se aposentar com um valor de benefício maior, com um tempo menor de contribuição, nos procure que a gente tem esse trabalho de planejamento previdenciário aqui no escritório. Mudando de assunto, saindo um pouco em relação da idade mínima de aposentar e de tempo de contribuição, essa regra de pontos e tudo mais. O pente fino, o famoso e temido pente fino, ele vem para o ano de 2025 também? Vinícius, é importante primeiro a gente falar o que é o pente fino, Sim. né? Pente fino, ele é um trabalho feito pelo INSS para fazer uma reavaliação dos benefícios, né? Então, situações em que o INSS considera que o benefício pode estar sendo pago de forma indevida, eles chamam, né, esse beneficiário para fazer uma reavaliação, né? Ou então, ou chamam ou verificam, né, ali se é o caso ou não de cessar esse benefício por algum tipo de irregularidade ou porque ele entende que aquela situação pela qual o benefício foi concedido já não existe mais, né? Como, por exemplo, a pessoa pode ter algum tipo de doença que inicialmente foi considerada como permanente, e aí o INSS faz uma reavaliação e não considera mais que a pessoa está incapaz, né? Que ela voltou a ter uma capacidade para trabalhar e contribuir normalmente. Então, esse é o trabalho que é feito pelo INSS, que é o pente fino. Mas a gente entende que o INSS, essa autarquia, tem esse direito de fazer essas revisões nos benefícios, mas também existem excessos, né? Sim, eles fazem isso, né, Vinícius? Porque o governo precisa ter uma responsabilidade com os gastos públicos, né? Então, por isso que ele faz esse trabalho. Só que a gente tem que tomar cuidado para que não ocorram injustiças, né? Às vezes o governo ele quer economizar muito dinheiro, né, e evitar pagamentos de benefícios, e aí acabam cessando esses benefícios de forma indevida, né? E aí isso gera muito medo entre os beneficiários, né? A pessoa que depende daquele benefício para o seu sustento, para pagar suas contas de casa, para se alimentar, ela tem esse receio de acabar perdendo esse benefício de forma indevida que, infelizmente, né, pelos casos que a gente tem aqui no escritório, isso acontece com muita frequência, né? Sim, claro. E, bom, é um pouco inevitável, né? Passar ou não pelo pente fino, a gente não sabe quem vai ser chamado, quem vai ser escolhido, mas existem formas da gente evitar que o cliente tenha um benefício cessado Uhum. nesses pente finos. Existem quais precauções que o beneficiário do INSS tem que tomar para não cair no pente fino, às vezes por um erro dele, às vezes por não ter se blindado o suficiente para não cair no pente fino? A primeira dica que a gente dá, Vinícius, é para a pessoa manter o seu cadastro atualizado no CAD único, tá? Porque às vezes a pessoa ela acaba se mudando, muda para outro endereço e acaba não fazendo aquela atualização no CAD único. Então é importante, né, a pessoa anualmente ir até o CRAS para fazer essa atualização do CAD único e deixar todos os seus dados atualizados. Se a pessoa mudou de endereço, leva um comprovante de endereço atualizado para manter o seu cadastro sempre atualizado, né? Uma outra dica que eu gosto de dar também é a pessoa manter toda a documentação médica, principalmente para os beneficiários de benefícios por incapacidade, né, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Acontece muito da pessoa conseguir o seu benefício, ter o seu benefício concedido, passar a receber esse benefício e jogar fora a documentação médica, né? A gente não recomenda que seja feito isso porque a pessoa pode passar por reavaliações
E nessas reavaliações, tem que levar novamente a documentação para o perito do INSS avaliar. Então é muito importante manter toda essa documentação intacta, guardar direitinho num lugar seguro, para acabar não perdendo e perder um benefício de bobeira no futuro, né? Entendi. E caso o beneficiário do INSS passe por esse constrangimento, essa ilegalidade de ter seu Uhum. benefício injustamente cortado por conta do pente fino, o que que ela pode fazer? Ela pode nos procurar? Sim, é importante procurar um advogado especialista em direito previdenciário nesses casos, né? Porque às vezes a pessoa tem o seu benefício, como por exemplo o LOAS, né? Que é um benefício social, cortado e acaba não conseguindo, né? Por exemplo, às vezes a pessoa pede o benefício ali por 3, 4 meses e aí quando vai pedir de novo o benefício, ela acaba perdendo esse período. Então é importante, assim que o seu benefício for cortado, procurar um advogado justamente por conta disso, né? Para não passar ali longos períodos que com certeza vai ser um valor que vai fazer muita falta para esse beneficiário do INSS, né? A gente tem muitos relatos aqui que a pessoa vai fazer as suas atualizações no CadÚnico e eles afirmam que vão mandar um assistente social na casa do beneficiário para fazer aquela reavaliação social. Um absurdo. E aí acabam não enviando esse assistente social no prazo e a pessoa acaba perdendo o seu benefício, tendo ele cortado. E aí, quando vai tentar recuperar, acaba perdendo aquele período em que ficou sem receber o benefício, né? Acaba recebendo só a partir da nova entrada, né? Então, é importante contar com a ajuda do advogado previdenciário para não ficar esse período sem receber. E é uma questão, é um fato que tem se acontecido em todo o Brasil. A gente tem clientes de todas as regiões do Brasil, né, Felipe? E os relatos são todos falando que isso tem acontecido, né? Olha, diariamente a gente tem recebido, né, dúvidas das pessoas que tiveram seu benefício cortado. Então, não pode dar bobeira, né? Você tem que ficar atento a todas essas dicas que a gente está dando aqui para acabar não tendo seu benefício cortado. E se acontecer com você, nos procure que a gente está aqui à disposição para pleitear a reversão dessa sensação o mais rápido possível, correto? Isso mesmo. Maravilha. Agora, indo para um bloco que a gente gosta bastante, né, Felipe? Uhum. Que é o de perguntas e respostas. Então, o pessoal envia algumas perguntas para a gente, sempre no final de todo vídeo, né? E nos nossas redes sociais, Instagram, Uhum. no YouTube, nosso TikTok. Então, a gente está sempre tentando responder o mais rápido possível, né? E as melhores perguntas a gente sempre traz aqui para os nossos salários previdenciários, né? Então, vou fazer algumas perguntas para você, Felipe. Vamos ver se a gente consegue sanar as dúvidas de todo mundo. Isso. Vamos lá? Vamos lá. Felipe, se eu contribuir só com o MEI, eu consigo me aposentar? Consegue, Vinícius. Consegue se aposentar. Aquela pessoa que contribui ali mensalmente para o MEI consegue se aposentar, mas só na modalidade de aposentadoria por idade, tá? E essa pessoa vai receber um salário mínimo como aposentadoria. Então, sim, a pessoa consegue se aposentar. Mas se ela quiser, né, mudar para uma modalidade aí de aposentadoria por tempo de contribuição, né, ou por essa sistemática dos pontos que a gente falou hoje aqui, aí ela vai precisar complementar essa contribuição do MEI, tá? E quem já está aposentado pode perder o benefício por conta dessas mudanças? Não, né? Uma questão que é assegurada pela Constituição brasileira é o direito adquirido. Então, a partir do momento que a pessoa conquistou aquela aposentadoria, ela não perde mais esse benefício. É claro, né? Nós temos que falar aqui sobre possíveis irregularidades, né? Vamos supor que a pessoa conseguiu se aposentar, mas apresentou documentação fraudulenta, alguma coisa nesse sentido. Aí sim, a pessoa pode perder o seu benefício da aposentadoria. Mas essas regras que a gente comentou aqui no nosso podcast de hoje, ela não perde essa aposentadoria por conta do direito adquirido. Claro. É muito bom explicar isso, né? Porque Uhum. às vezes as pessoas acreditam que vão perder o direito por algum motivo, né? Mas a questão do direito adquirido, ela protege todos esses segurados do INSS, né? Uhum. E o segurado que parou de contribuir alguns anos atrás, ou há muitos anos atrás, ele pode voltar a contribuir? Sim, todas as contribuições que ele fez no passado continuam a constar no histórico, né? É claro que a gente faz algumas ressalvas aqui. Quem parou de contribuir perde a sua condição de segurado do INSS, né? Então, quando ele volta a contribuir, ele precisa ali passar por novos períodos de carência
para conseguir voltar a ser segurado do INSS e poder aproveitar de benefícios, né? Caso ele tenha alguma incapacidade, né? Então, assim, todas as contribuições que a pessoa faz, ela fica gravada ali no seu histórico de contribuições do INSS, que vão ajudar, vão contar para outras situações que a pessoa pode pedir no futuro, né? Então, a pessoa não precisa se preocupar nesse sentido. É claro que também o fato da pessoa ter contribuído não muda a possibilidade de ter mudanças de regras, né? A gente sabe que a tendência é que cada vez fique mais difícil se aposentar, né? Então, Claro. não é porque a pessoa contribuiu ali anos atrás que vai continuar vinculado a determinada regra de aposentadoria futura, né? Com certeza, com certeza. Por isso que é importante sempre consultar um advogado e fazer seu planejamento previdenciário, né? Sim. Eu acredito que a gente conseguiu cobrir muitos temas importantes hoje, né, Felipe? 13º, fim das perícias por incapacidade permanente, aumento da idade e da questão da pontuação para aposentadoria, né? E perguntas diversas, né? Eu acredito que tivemos aí um programa bem interessante, bem legal, né? Isso, Vinícius. Assim, é importante que a pessoa tenha conhecimento dos seus direitos, né? Porque é a partir daí que ela vai ter um maior conhecimento, saber se programar, né? Se programar é muito importante. A gente sabe que o brasileiro não tem muito esse hábito, né, de se programar, principalmente para aposentadoria, né? Então, isso é muito importante porque a gente sabe que quando a pessoa já chega a uma idade mais avançada, ela perde a sua produtividade, a sua energia. Então, a pessoa se programar para ter uma aposentadoria e passar a receber um benefício, isso vai ajudar muito para os anos, depois de muitos anos de trabalho que a pessoa teve, né? Mas é isso aí. Então, acompanhe seu extrato do INSS, mantenha os seus documentos atualizados. Qualquer dúvida, nos procure, né, Felipe? E importante também se manter atualizado aqui no nosso podcast, porque a gente sempre está trazendo aqui dicas importantes, né, para a pessoa se programar, fazer o seu planejamento correto, para não perder nenhuma oportunidade de ter um benefício do INSS. Isso aí, é um conteúdo que a gente faz com muito carinho, né? Muita atenção para vocês. Então, se vocês puderem, eu agradeço já demais a presença de todos aqui no nosso podcast. Curta o nosso vídeo, compartilhe com familiares, com amigos, com pessoas que são seguradas do INSS, porque às vezes a dúvida pode não ser sua, mas é de um conhecido seu e pode ajudar bastante. E eu agradeço a presença de todos aqui nesse programa de hoje. Eu agradeço também a presença do meu sócio, do meu amigo Felipe. Muito obrigado, Vinícius, e até a próxima aí, todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.